meio às tempestades da vida, quando os ventos sopram forte e parece que tudo ao redor ameaça desmoronar, há uma voz que permanece firme, eterna e imutável. A voz do Senhor. Essa voz que ecoa desde a criação, que ressoa sobre as águas, que quebra o silêncio do caos, que ordena a natureza e ao coração humano, trazendo direção, força e paz. É sobre essa voz que o Salmo 29 fala, e é sobre essa voz que hoje nós vamos orar. Porque talvez você tenha chegado até aqui carregando fardos, medos, incertezas, buscando uma resposta, ansiando por um descanso interior que o mundo não conseguiu lhe dar. E o Senhor, pela sua palavra, promete que Ele mesmo dará força ao seu povo e que Ele abençoará o seu povo com paz. Feche os olhos por um instante e respire fundo. Sinta o ar entrando em seus pulmões e deixe que cada respiração seja um lembrete de que Deus sopra vida em você neste exato momento. A vida que você tem não é um acidente. O fôlego que você carrega é dom dele. E se ele lhe deu vida, ele também pode lhe dar paz. Porque a voz dele não é apenas som. É poder criador, é ordem no meio da desordem, é certeza no meio da dúvida. Hoje, nessa oração profunda, queremos nos render à voz do Senhor, que fala mais alto do que qualquer medo, mais forte do que qualquer tempestade, mais doce do que qualquer consolo humano. Queremos mergulhar nas palavras do Salmo 29 e deixar que cada verso traga vida, esperança e transformação. A voz do Senhor é como trovão. Talvez você já tenha sentido esse trovão dentro de você. Quando, em meio ao silêncio da sua noite, uma certeza invadiu o seu coração e você soube que Deus estava presente. Talvez você já tenha experimentado esse trovão em uma oração, em uma canção, em um momento de desespero em que, de repente, o Espírito Santo fez sua alma estremecer. A voz do Senhor é como raios que iluminam a escuridão. É como águas caudalosas que lavam a terra seca. É como fogo que queima e purifica. É como vento que move o que estava parado. Essa voz está falando agora, aqui, neste momento. E se você prestar atenção, vai perceber que ela não vem para te assustar, mas para te fortalecer. Não vem para te derrubar, mas para te levantar. Não vem para te condenar, mas para te dar paz. Talvez no seu interior exista um deserto de pensamentos confusos, um deserto de sentimentos de abandono, um deserto de memórias dolorosas. Mas a voz do Senhor é capaz de sacudir esse deserto. Assim como o trovão estremece os céus e a terra, a voz do Senhor pode estremecer o seu coração, para que tudo o que é falso caia por terra e só permaneça aquilo que é verdadeiro. E o que é verdadeiro é que você não está sozinho. O que é verdadeiro é que há um Deus que governa os céus e a terra, que reina sobre as águas e sobre as tempestades, e que prometeu abençoar você com paz. Essa paz não é frágil, não é passageira, não depende de circunstâncias. É a paz que excede todo o entendimento, a paz que guarda o coração e a mente em Cristo Jesus. A paz que se torna âncora quando tudo parece instável. Enquanto oramos, repita em silêncio: o Senhor dará força ao seu povo. O Senhor abençoará o seu povo com a paz. Deixe essa frase se tornar um refrão dentro de você. Imagine cada palavra sendo escrita no seu coração como fogo eterno. Força, paz. Duas promessas que se completam. Deus não apenas promete paz, Ele também promete força. Porque a paz verdadeira não é a ausência de lutas, mas a presença de Deus em meio às lutas. A força dele sustenta você quando as suas forças acabam. A paz dele guarda você quando os pensamentos querem se perder em ansiedade. É isso que o Senhor está liberando sobre a sua vida agora. Força e paz.
Visualize-se diante de águas agitadas, ondas violentas que parecem querer te derrubar. Mas de repente, uma voz ecoa sobre as águas, e essas águas obedecem. O mar se acalma, o vento silencia, e tudo o que antes parecia incontrolável agora se curva diante da ordem do Senhor. Essa é a voz de Deus na sua vida. Talvez você esteja vivendo momentos que parecem sem controle, finanças que escapam das suas mãos, relacionamentos que parecem se despedaçar, saúde que enfraquece, sonhos que se tornam distantes. Mas hoje, pela oração, convidamos a voz do Senhor a ressoar sobre essas águas, para que haja calmaria, restauração e paz. Porque a paz não vem quando tudo se resolve. A paz vem quando a voz de Deus se torna mais real do que o problema. Sinta agora essa presença. É como se um manto de tranquilidade começasse a envolver o seu corpo. Seu coração desacelera, sua mente encontra repouso, seus ombros relaxam. O Espírito Santo está trazendo paz. Essa paz não é fabricada pela sua mente, não é esforço de pensamento positivo. É dom do alto. É fruto da promessa. É resultado de confiar que a voz do Senhor está acima de todas as outras vozes. Talvez muitas vozes tenham falado com você nos últimos dias. Vozes de acusação, vozes de preocupação, vozes de notícias ruins, vozes do passado tentando te aprisionar. Mas hoje, a voz do Senhor cala todas as outras, porque só ela tem autoridade para permanecer. E eu quero que você se permita descansar nessa voz. Não lute contra ela. Não resista ao chamado de Deus. Apenas se entregue. Diga no íntimo: Senhor, fala comigo. Eu preciso da tua paz. Essa simples oração já abre espaço para que o Espírito Santo se mova, porque ele não precisa de muitas palavras para agir. Ele precisa de um coração aberto. E se você chegou até aqui, é porque o seu coração deseja algo maior do que o mundo pode oferecer. Você deseja paz. Paz na sua casa, paz na sua família, paz no seu sono, paz no seu futuro, paz dentro de você. Essa paz não está distante, ela está sendo derramada agora. O Salmo 29 descreve a voz do Senhor como poderosa e majestosa. E é interessante perceber que, mesmo sendo tão poderosa, essa voz escolhe abençoar com paz. Isso nos mostra que Deus não usa seu poder para esmagar, mas para restaurar. Não usa sua majestade para se afastar, mas para se aproximar. Não usa sua glória para humilhar, mas para levantar. Esse é o coração do Pai. E hoje, Ele está levantando você. Talvez você tenha se sentido pequeno demais, indigno demais, frágil demais. Mas a paz de Deus não depende da sua força, depende da promessa dele. E a promessa é clara: o Senhor abençoará o seu povo com a paz. Você faz parte desse povo. Essa promessa é sua. Receba-a agora. Enquanto você ouve esta oração, permita que cada palavra seja como gotas de água que caem sobre a terra seca da sua alma. Cada gota é vida. Cada gota é renovação. A paz de Deus está irrigando lugares dentro de você que estavam áridos. Lugares onde você já tinha desistido, onde você achava que nada mais poderia florescer. Mas agora, flores começam a nascer. Esperança começa a brotar, força começa a crescer, porque quando a paz de Deus entra, ela transforma tudo ao redor. Não é apenas tranquilidade momentânea, é transformação profunda. É um novo começo, e nesse momento eu quero te convidar a fazer um ato de fé. Coloque a mão sobre o seu coração e declare: Senhor, eu recebo a tua paz. Fale isso com sinceridade. Repita até sentir que essas palavras se tornam realidade. Porque quando você declara, você concorda com o céu. E quando você concorda com o céu, as portas da bênção se abrem sobre você.
A paz de Deus não é uma teoria, é uma experiência. E você está experimentando essa paz agora mesmo. Se você sente essa presença, compartilhe com gratidão. Diga: obrigado, Senhor, pela paz que vem do alto. Não importa como você entrou nessa oração, o importante é como você vai sair. E você vai sair diferente, vai sair mais leve, vai sair fortalecido, porque a promessa não falha. O Senhor dá força ao seu povo. O Senhor abençoa o seu povo com a paz. E se essa palavra está tocando o seu coração, eu quero te pedir algo simples. Deixe nos comentários o que essa oração está fazendo em você e se inscreva no canal para continuar recebendo mensagens como essa. Isso não é apenas para fortalecer o canal, é para que mais pessoas possam ser alcançadas pela mesma paz que hoje está alcançando você. Cada inscrição, cada comentário é uma semente de fé que se espalha. Há momentos em que o coração humano parece não suportar o peso do que carrega. São lembranças que voltam como tempestades, preocupações que rugem como trovões, medos que se multiplicam como ondas. Nesses instantes, a alma clama em silêncio por algo que o mundo não pode dar: paz. Uma paz que não se encontra em lugares, não se compra com dinheiro, não se conquista com esforço humano. É uma paz que vem de cima, que flui do trono de Deus e desce como chuva suave sobre a terra sedenta. Essa é a paz que o Salmo 29 nos anuncia no final. O Senhor abençoará o seu povo com a paz. Mas antes que essa paz seja liberada, o salmista descreve a força dessa voz que percorre céus e terras, que se levanta sobre as águas, que quebra cedros, que faz estremecer desertos. É como se o Salmo quisesse nos mostrar que a paz de Deus não é frágil, não é instável, não é apenas silêncio. É uma paz nascida do poder de uma voz que governa tudo. É paz sustentada pelo braço do Todo-Poderoso. Por isso, essa paz não pode ser roubada, não pode ser quebrada por notícias ruins, não pode ser destruída por guerras humanas. É a paz que resiste porque tem origem em Deus. Talvez você esteja ouvindo muitas vozes ao mesmo tempo. A voz das contas que não fecham, a voz de diagnósticos médicos, a voz de pessoas que te feriram, a voz do passado que insiste em voltar. Cada uma delas soa alta dentro de você, como trovões incessantes. Mas há uma voz acima de todas elas, a voz do Senhor. Essa voz é a única que não apenas fala, mas cria. Quando ele disse: haja luz, a luz surgiu. Quando ele disse ao mar: até aqui virás e não mais além, as ondas obedeceram. Quando ele chamou pelo nome os profetas, suas histórias mudaram. Essa voz tem poder de mudar tudo, e hoje ela se inclina sobre você. O Salmo 29 declara: a voz do Senhor quebra os cedros, o Senhor despedaça os cedros do Líbano. Os cedros eram árvores gigantes, símbolo de força, resistência, orgulho. Ninguém poderia derrubá-los facilmente, mas a voz de Deus não encontra resistência. Ela derruba o que parecia inabalável. Talvez dentro de você existam cedros erguidos há anos, fortalezas de medo, muralhas de tristeza, raízes de traumas. Coisas que você já aceitou como permanentes. Mas a voz do Senhor tem poder para despedaçar até o mais forte dos cedros. Aquilo que parecia impossível de vencer cairá diante da ordem de Deus. Sinta essa realidade dentro do seu espírito. O que parecia maior do que você não é maior do que a voz do Senhor. Essa voz ainda ecoa, e quando ecoa, ela abre caminhos. É por isso que a paz de Deus pode entrar até mesmo onde antes só havia ruína. Porque Ele primeiro quebra os cedros, despedaça o que oprimia, e só então derrama paz. A paz não se estabelece sobre ruínas não tratadas, mas sobre corações restaurados. Deus quebra para reconstruir,
derruba para erguer algo novo, silencia para depois falar. E é nesse movimento divino que nós entramos agora em oração. Talvez Deus esteja permitindo que certas coisas dentro de você sejam estremecidas, não para te destruir, mas para libertar espaço, porque a paz de Deus precisa de lugar para habitar. Se a sua mente está cheia de ruídos, Ele começa a silenciar esses ruídos. Se o seu coração está preso a memórias antigas, Ele começa a despedaçar essas correntes. Se os seus pés estavam parados em deserto seco, Ele começa a estremecer esse solo para abrir fontes de água viva. Isso pode doer, mas é libertador, porque no fim, o que permanece é a paz. Feche os olhos e imagine os cedros caindo. Imagine cada árvore gigante que simboliza peso, opressão, dor, sendo derrubada pelo som da voz de Deus. Você não precisa se esforçar para derrubá-los. Não é pela sua força, é pela voz dele. E essa voz está agindo agora em áreas que você nem consegue explicar, áreas que nem você mesmo entende, mas Deus entende. E Ele está derrubando o que não deveria mais permanecer. Logo depois, o Salmo diz que a voz do Senhor faz o deserto tremer. O deserto é símbolo de solidão, de esterilidade, de sequidão. Quem já caminhou por desertos interiores sabe como é difícil sentir vida ali. É como atravessar dias cinzentos sem perspectiva, noites longas sem descanso. Mas quando a voz de Deus ecoa, até o deserto estremece. O que estava seco começa a se mover. O que estava parado começa a ganhar ritmo. O que estava morto começa a dar sinais de vida. Esse estremecer pode ser o começo da transformação que você precisa. Porque muitas vezes, antes de vir a paz, Deus mexe no que estava acomodado. Talvez, enquanto você ouve essa oração, algo dentro de você esteja se movendo. Talvez memórias venham à tona, lágrimas escorram, ou um peso que você carregava comece a se soltar. Não resista. Esse estremecimento é obra do Espírito. Ele está preparando o terreno para a paz. Porque a paz não é apenas calmaria, é plenitude. E para que haja plenitude, é necessário que o deserto ceda espaço à vida. Repita em seu coração: Senhor, faz o meu deserto estremecer com a tua voz. Declare isso com fé, porque quando o deserto treme, não é para continuar deserto, é para se abrirem fontes em rios, em jardins. Deus transforma desertos em mananciais. Ele transforma corações secos em terra fértil. Ele transforma histórias marcadas pela dor em testemunhos marcados pela paz. Essa é a promessa que já está se cumprindo agora. E como se não bastasse, o Salmo ainda fala que a voz do Senhor lança chamas de fogo. O fogo de Deus não é destruição sem propósito, é purificação. Ele queima o que é impuro, ilumina o que estava oculto, aquece o que estava frio. Esse fogo é parte do processo da paz, porque a paz não é ausência de conflitos externos apenas, é pureza interior. É quando você consegue olhar para si mesmo e perceber que não há mais prisões internas, não há mais acúmulo de mágoas, não há mais sombras escondidas. O fogo de Deus passa, consome o que não serve e o que resta é paz. Permita que esse fogo desça agora. Não se assuste. É um fogo que liberta, é um fogo que cura, é um fogo que aquece a sua fé novamente. Talvez você se sentia frio, distante, apático, mas agora o fogo reacende a chama, e com a chama acesa, a paz se estabelece. Porque quando a luz do fogo de Deus brilha, nenhuma sombra consegue permanecer. E enquanto tudo isso acontece, o Salmo conclui dizendo que no seu templo todos proclamam glória. Essa palavra resume a resposta de quem experimenta a voz de Deus. Quem vive esse processo não consegue ficar em silêncio, porque a paz que Ele dá não é apenas sentida, é testemunhada.
É algo que transborda, que se expressa, que se torna motivo de louvor. Quando a paz de Deus invade, a boca não consegue deixar de dizer: glória ao Senhor. Agora imagine-se dentro desse templo espiritual. Você não está sozinho. Outros também foram alcançados por essa mesma voz. Outros também tiveram cedros derrubados, desertos estremecidos, sombras queimadas. E todos juntos, em uníssono, proclamam: glória. Essa é a comunidade da fé. É o povo de Deus reunido sob a mesma promessa. Ele nos dá força, Ele nos abençoa com paz. Você faz parte desse povo. Você não caminha sozinho. Há uma família espiritual unida pela voz que ecoa desde os céus. E nesse momento, mais uma vez, eu te convido a se entregar. Respire fundo, coloque a mão no coração e diga: Senhor, eu recebo a Tua voz, eu recebo a Tua força, eu recebo a Tua paz. Essas palavras têm poder porque não são ditas no vazio. Elas encontram eco na promessa eterna. E toda promessa de Deus é sim e amém. Se essa oração está tocando sua vida, compartilhe nos comentários o que você está experimentando. Isso não é apenas sobre você. É sobre outras pessoas que precisam dessa mesma paz. E quando você escreve, você está espalhando sementes que podem germinar em corações sedentos. E lembre-se, inscreva-se para continuar caminhando conosco nessa jornada. Cada palavra, cada oração, cada vídeo é um encontro com a voz que liberta, fortalece e pacifica. O trono do Senhor está firmado para sempre. Essa é uma das maiores revelações que o Salmo 29 nos entrega. Que Deus não apenas fala com poder, não apenas faz estremecer desertos e derrubar cedros, mas também reina eternamente sobre as águas. Essa imagem é poderosa, porque, na cultura hebraica, as águas representavam o caos, o incontrolável, o que o ser humano não consegue dominar. Quando o salmista declara que o Senhor entronizado governa sobre o dilúvio, ele está dizendo que não há caos que esteja fora do controle de Deus. Não há tempestade que escape à sua voz. Não há mar revolto que possa se levantar contra a soberania do Altíssimo. E é justamente essa soberania que nos dá paz. Quantas vezes você se sentiu à mercê das águas agitadas da vida? Quantas vezes pareceu que você iria afundar, que não havia como se manter de pé? Talvez você esteja nesse ponto agora, enfrentando crises que parecem não ter fim, ondas de ansiedade que vêm de todos os lados, pensamentos que se levantam como tsunamis. Mas hoje a palavra declara que o Senhor está assentado sobre o dilúvio e que Ele reinará para sempre. Isso significa que mesmo quando você não entende, Ele está no trono. Mesmo quando as circunstâncias gritam o contrário, Ele reina. Mesmo quando você perde o controle, Ele nunca perdeu. E é nesse reinado eterno que encontramos descanso. A paz não nasce da ilusão de que controlamos tudo. Ela nasce da entrega de que existe um Deus que governa sobre tudo. A ansiedade é fruto da tentativa de controlar o incontrolável. A paz é fruto da confiança no Deus que já controla o que eu não consigo. Essa é a chave que abre o coração para receber a promessa do Salmo 29. A paz é consequência do governo de Deus. Onde Ele reina, ali há paz. Onde Ele fala, ali há ordem. Onde Ele permanece entronizado, ali nada pode prevalecer contra. Feche os olhos e visualize o trono de Deus. Imagine águas agitadas ao redor, ondas batendo, raios cortando os céus, mas acima de tudo isso, um trono firme, inabalável, eterno. No trono, o Senhor vestido de majestade, a voz dele ecoando com autoridade, e cada vez que essa voz se manifesta, as águas obedecem. Esse é o cenário do Salmo 29. Esse é o cenário da sua vida agora. Porque você não está sozinho nesse mar revolto.
O rei está entronizado e ele reina sobre a sua história. Talvez você tenha se acostumado a pensar que paz é ausência de problemas, mas a Bíblia revela algo maior. Paz é presença de Deus em meio aos problemas. Jesus disse aos discípulos: "Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não a dou como o mundo a dá." O mundo dá uma paz frágil, baseada em circunstâncias. Mas a paz de Cristo é sólida porque é baseada na soberania dele. É como estar em um barco durante a tempestade e saber que quem está no comando é aquele que até os ventos e o mar obedecem. Essa paz não é emoção, é convicção. Não é fuga, é segurança. Não é silêncio temporário, é descanso eterno. E é essa paz que hoje o Espírito Santo está derramando sobre você. Talvez sua mente esteja inquieta, seu coração acelerado, suas emoções em guerra. Mas enquanto essa oração é liberada, a voz do Senhor está ecoando sobre as águas da sua vida. E quando Ele fala, tudo obedece. Sinta agora o peso dessa verdade. Acalme sua respiração, inspire fundo e declare em silêncio: o Senhor está no trono. Ele reina sobre o dilúvio. Ele me abençoa com paz. Repita quantas vezes for necessário, até que sua alma comece a descansar nessa convicção. Cada palavra declarada se torna uma âncora no meio da tempestade. Perceba como essa paz começa a mudar até a forma como você vê seus problemas. Aquilo que antes parecia gigante, agora se torna pequeno diante da grandeza do trono de Deus. Aquilo que antes roubava seu sono, agora é entregue nas mãos do Rei que nunca dorme. Aquilo que antes te paralisava de medo, agora se curva diante da voz que governa céus e terra. Essa é a obra da paz. Não necessariamente mudar o cenário ao redor imediatamente, mas mudar o coração por dentro para atravessar qualquer cenário com firmeza. E não é apenas você. O salmo termina com uma promessa coletiva. O Senhor dará força ao seu povo, o Senhor abençoará o seu povo com a paz. Essa não é uma promessa individual apenas, é uma promessa comunitária. Isso significa que quando você ora por paz, não está apenas buscando algo para si mesmo. Você está entrando em uma herança que pertence a todo o povo de Deus. Há milhões de pessoas espalhadas pelo mundo que também receberam essa promessa. E quando todos se unem, essa paz se torna um rio que percorre nações, que atravessa gerações, que alcança lugares inimagináveis. Você faz parte desse rio. Você é herdeiro dessa promessa. Talvez você se sinta sozinho, mas a verdade é que há uma multidão invisível de irmãos e irmãs que compartilham da mesma paz. Pessoas que, em diferentes línguas, culturas e tempos, levantaram seus olhos aos céus e receberam a mesma promessa. Essa comunhão invisível nos lembra que a paz de Deus não se limita a um lugar, a uma época, a uma vida. Ela é eterna, universal, imutável. E ela está sendo liberada agora para você também. Permita que essa verdade se torne real dentro de você. Imagine-se em uma grande assembleia de pessoas, todos proclamando juntos glória, todos experimentando a mesma voz que ecoa sobre as águas, todos sendo fortalecidos pelo mesmo poder, todos sendo abençoados pela mesma paz. Essa visão amplia sua fé, porque mostra que você não é apenas um indivíduo tentando sobreviver, mas parte de um povo, sustentado pela promessa eterna. Agora faça uma pausa. Respire fundo. Sinta essa paz fluindo do trono de Deus até alcançar cada parte do seu ser. Ela entra na sua mente, dissipando pensamentos confusos. Ela entra no seu coração, acalmando emoções agitadas. Ela entra no seu corpo, relaxando tensões físicas. Essa paz é integral. Ela não alcança apenas uma parte de você, mas o todo. Porque a voz do Senhor
não fala superficialmente, ela penetra até o íntimo, dividindo alma e espírito, discernindo pensamentos e intenções. Nada fica de fora. E o resultado é paz completa. Talvez, enquanto você ouve essas palavras, lágrimas estejam descendo pelo seu rosto. Não as segure. São águas que lavam, que purificam, que abrem espaço para algo novo. Cada lágrima é um sinal de que a voz de Deus está ecoando dentro de você. E quando Ele fala, não é apenas para ser ouvido, é para transformar. Essa transformação já começou. A paz já está sendo estabelecida. Nesse momento, eu te convido a fazer uma entrega prática. Pegue em pensamento aquilo que mais tem roubado a sua paz. Visualize como se estivesse segurando isso nas mãos. Pode ser um medo, uma dívida, um relacionamento, uma preocupação. Agora, imagine-se levando isso até o trono de Deus e depositando aos pés dele. Veja-se colocando diante do Rei que governa sobre o dilúvio. E quando você deposita, sinta o peso sair das suas mãos. Sinta a leveza tomando o lugar. Porque quando você entrega ao trono, você recebe em troca paz. Não é um jogo injusto, é uma troca de amor. Ele recebe seu peso, você recebe o descanso. Ele recebe sua dor, você recebe consolo. Ele recebe sua fraqueza, você recebe força. Declare em voz baixa: Senhor, eu entrego a Ti o que tem roubado minha paz, e recebo de Ti a paz que o mundo não pode dar. Repita isso até sentir que realmente aconteceu. Porque essa oração não é teoria, é prática espiritual. E quando você pratica, o céu responde. Você não está apenas repetindo frases, você está se conectando com a promessa eterna. E se essa oração está tocando profundamente sua vida, compartilhe nos comentários. Testemunhar é parte da obra da paz. Porque quando você declara o que Deus está fazendo em você, essa declaração alcança outros corações. Pessoas que talvez estejam no mesmo lugar de desespero que você esteve, mas que, ao ouvir seu testemunho, vão perceber que também há esperança para elas. Não subestime o poder do que você escreve, porque pode ser a resposta que alguém está esperando. E se ainda não se inscreveu, eu te convido a se inscrever agora. Não apenas como um clique, mas como um ato de fé, como uma decisão de caminhar, junto com quem busca a mesma paz. Cada vídeo é uma extensão dessa promessa. Cada palavra compartilhada é uma oportunidade de viver novamente a realidade do Salmo 29. A voz do Senhor ecoando sobre as águas, derrubando cedros, estremecendo desertos, purificando com fogo e estabelecendo paz para sempre. A paz de Deus não é apenas um alívio momentâneo. É um estado de ser que nasce da certeza de que o Senhor reina para sempre. O Salmo nos conduz por imagens de força, poder e majestade, mas conclui com uma promessa que transforma toda essa grandeza em algo íntimo. O Senhor abençoará o seu povo com a paz. Esse contraste é extraordinário. O mesmo Deus cuja voz parte relâmpagos, quebra cedros e faz tremer desertos, é o Deus que escolhe abençoar com paz. A grandeza dele não se distancia, se aproxima. O poder dele não destrói, sustenta. A voz dele não apenas ecoa nos céus, mas sussurra ao coração. Eu estou com você. Talvez você já tenha ouvido muitas vozes que não trouxeram paz. Vozes que julgaram, que feriram, que cobraram mais do que você podia dar. Talvez sua mente esteja marcada por palavras negativas que você ouviu no passado. De familiares, de colegas, até de você mesmo. Essas palavras podem ter criado correntes invisíveis que roubam sua tranquilidade. Mas hoje, enquanto mergulhamos no Salmo 29, uma nova voz se levanta. A voz do Senhor tem o poder de desfazer todas as outras vozes. Onde houve acusação, Ele declara perdão. Onde houve rejeição, Ele declara a aceitação. Onde houve medo, Ele declara confiança.
Onde houve desespero, ele declara paz. Imagine-se caminhando em um campo aberto após uma grande tempestade. O chão ainda está úmido, as árvores ainda balançam com o vento que resta, mas o céu começa a se abrir. Um raio de sol atravessa as nuvens e toca o seu rosto. É a promessa da paz. É como se Deus dissesse: eu estive contigo na tempestade, e agora te dou descanso. Esse é o movimento da voz do Senhor. Não apenas comandar as águas, mas conduzir você para um lugar de calma e renovação. O apóstolo Paulo escreveu: e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e as vossas mentes em Cristo Jesus. Essa paz não é lógica, não segue a razão humana. Ela é maior do que o entendimento. Talvez você não consiga explicar, mas pode experimentar. Talvez você não consiga compreender totalmente, mas pode sentir. E é essa paz que está sendo derramada agora. Ela não depende de circunstâncias, ela flui do trono eterno. E como o trono nunca é abalado, essa paz também nunca pode ser abalada. Feche os olhos e permita-se descansar nessa paz. Imagine sua mente como um mar agitado e a voz do Senhor falando: acalma-te. Veja as ondas diminuindo, os ventos cessando, até que a superfície da água se torna lisa como um espelho. Esse é o efeito da voz de Deus sobre sua vida. Ele não apenas fala, ele cria realidades. E a realidade que ele está criando agora para você é paz. Mas para receber essa paz, é necessário abrir espaço. Muitos vivem cheios de vozes e preocupações que não permitem que a paz habite. Por isso, o salmista descreve a voz do Senhor como aquela que quebra, que despedaça, que estremece. Porque antes de se assentar com paz, ele precisa remover o que impede a paz de entrar. É como uma casa cheia de entulhos. Não há como colocar móveis novos enquanto não se remove o velho. Da mesma forma, Deus está retirando agora pensamentos que não servem mais, memórias que aprisionavam, sentimentos que sufocavam. E no lugar desses entulhos, Ele está enchendo sua casa interior com paz. Essa paz é profunda. Ela toca as áreas mais escondidas do ser. Talvez existam lembranças de infância, feridas antigas que você nem fala sobre, mas que ainda ecoam como trovões dentro de você. A voz do Senhor entra nesses lugares e silencia os trovões. Talvez existam preocupações com o futuro, com o que ainda nem aconteceu, mas que já tiram seu sono. A voz do Senhor declara sobre o seu amanhã: eu estou no trono, não temas. Essa voz é suficiente para transformar ansiedade em confiança, medo em coragem, desespero em esperança. E quando a paz entra, tudo muda. Você percebe a diferença na maneira como fala, como olha para os outros, como lida com problemas. A paz de Deus não é apenas interna, ela transborda. Ela alcança relacionamentos, muda atmosferas, transforma ambientes. É por isso que Jesus disse: bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Quando a paz de Deus habita em você, você se torna portador dessa paz. Sua presença passa a trazer calma, onde há confusão, esperança, onde há medo, luz, onde há trevas. Você não apenas recebe paz, você se torna um canal dela. E talvez esse seja o maior chamado desta oração. Não apenas experimentar a paz de Deus, mas ser instrumento para que outros também a experimentem. Pense agora em pessoas ao seu redor que precisam dessa paz. Familiares que estão aflitos, amigos que estão em guerra consigo mesmos, vizinhos que carregam fardos pesados. Leve o nome deles diante do trono. Peça: Senhor, assim como o Senhor está derramando paz sobre mim, derrama também sobre eles. Essa intercessão não é em vão. A paz de Deus se multiplica quando compartilhada. Ela não diminui, ela cresce. E quanto mais você ora por outros,
mais você se fortalece também. Agora, imagine-se caminhando até o templo do Senhor descrito no Salmo 29. Ao entrar, você vê multidões prostradas, todas proclamando glória. Cada voz unida ecoa como uma só. Esse louvor coletivo é resultado da experiência da paz. Porque quem foi tocado pela voz do Senhor não consegue ficar em silêncio. Quem foi transformado pela paz não consegue guardar para si. É por isso que até hoje esse salmo é cantado, lido, proclamado. Ele não é apenas memória, é experiência viva. Ele continua ecoando geração após geração, lembrando-nos de que a voz do Senhor não silenciou, continua viva e continua abençoando com paz. E você faz parte dessa história. Essa promessa não é distante, é atual. Não é para outros, é para você. A mesma voz que ecoou no Líbano, que fez tremer desertos, que lançou fogo, agora fala dentro de você. A mesma promessa feita ao povo de Israel agora se cumpre na sua vida. O Senhor te dá força. O Senhor te abençoa com paz. Essa é a herança dos filhos de Deus. Essa é a realidade que ninguém pode tirar. Tome posse disso agora. Declare com fé: eu sou herdeiro da paz de Deus. Eu sou fortalecido pelo Senhor. Eu sou abençoado pela sua promessa. Repita quantas vezes for necessário, até que essa verdade se torne parte de quem você é. Porque fé é assim. Não apenas ouvir, mas acreditar, declarar, viver. E quando você vive essa paz, sua vida se torna testemunho vivo da fidelidade de Deus. E se essa palavra está alcançando o seu coração, eu te peço que deixe um comentário compartilhando o que Deus está fazendo em você. Não é apenas uma interação, é um ato de fé. E se ainda não se inscreveu, faça isso agora. Cada inscrição é uma forma de dizer: eu quero continuar caminhando nessa jornada de paz e esperança. Porque este espaço é mais do que vídeos, é um lugar de encontro com a voz que transforma, com a presença que renova, com a paz que excede todo o entendimento. Chegamos ao ápice desta oração. Tudo o que percorremos até aqui, a voz que ecoa, que quebra os cedros, que faz o deserto tremer, que lança fogo purificador, que reina sobre as águas, tudo nos trouxe até este ponto. O encontro com a promessa final. O Senhor dará força ao seu povo, o Senhor abençoará o seu povo com a paz. É aqui que o salmo culmina. É aqui que o coração descansa. É aqui que encontramos o clímax da jornada espiritual. O momento em que o trono eterno se inclina para abençoar o filho amado, a filha amada, com aquilo que nenhum outro poder poderia conceder: paz. Mas essa paz não é apenas uma emoção passageira. É um decreto divino. É uma bênção liberada do céu para a terra. É a assinatura de Deus em sua vida dizendo: você não viverá em tormento, você viverá em paz. E essa palavra não volta atrás. A voz que criou o universo é a mesma voz que declara sobre você agora: paz. Talvez até aqui você tenha carregado pesos invisíveis. Talvez tenha enfrentado noites em que o sono não vinha, dias em que a ansiedade dominava, momentos em que a esperança parecia se apagar. Mas agora, a paz de Deus invade cada espaço da sua existência. Imagine-se como uma terra ressecada que recebe a primeira chuva depois de anos de seca. Cada gota penetra fundo, cada gota desperta vida, cada gota transforma o deserto em jardim. Essa é a paz de Deus chegando em você. O Salmo nos mostra que antes da paz vir, a voz do Senhor se manifesta em poder. E é assim que acontece dentro de você também. Primeiro, ele derruba as fortalezas, quebra as correntes, silencia os trovões internos, até que tudo se curve diante do seu nome. E então, quando tudo já está sob o domínio da sua voz, ele diz: paz. Essa paz é o selo final.
É a coroa sobre a sua cabeça. É o descanso que você tanto buscava. Feche os olhos e permita que essa paz se espalhe como um rio dentro de você. Começa no coração, fluindo como águas tranquilas, se espalhando para a mente, lavando cada pensamento de angústia, depois descendo para o corpo, relaxando cada músculo, até que você inteiro seja banhado por essa promessa. Essa não é uma paz parcial, é total. Ela alcança até lugares da sua alma que você não sabia que precisavam ser alcançados. Lugares escondidos, machucados antigos, feridas que ainda sangravam. Tudo é tocado, tudo é restaurado, tudo é pacificado. E talvez você se pergunte, mas e se a tempestade lá fora continuar? E se os problemas não mudarem imediatamente? A paz de Deus não é ausência de tempestades, é presença dele em meio a elas. É o que Jesus mostrou aos discípulos quando o barco quase afundava. Ele se levantou e disse: "Acalma-te, vento, cala-te, mar." E tudo se fez bonança. Hoje ele está se levantando dentro de você e declarando a mesma ordem. Ainda que os ventos da vida insistam em soprar, a paz dele permanece. Porque a paz não depende do externo, depende do trono que é eterno. Imagine agora sua vida como um grande oceano. Por muito tempo, as águas estiveram agitadas, os ventos foram contrários, os trovões ameaçaram. Mas agora, sobre esse oceano, está entronizado o Senhor. Ele governa sobre cada onda, ele reina sobre cada correnteza, ele domina cada profundidade. E do seu trono, ele estende a mão e declara que haja paz. E quando ele declara, não há força contrária que resista, porque o decreto do rei é soberano. Essa paz não é apenas para este momento de oração, é para a sua vida, é para os próximos dias, meses, anos. É uma paz que caminha com você no trabalho, em casa, no silêncio da madrugada, nas decisões importantes. É uma paz que se torna companhia constante, como sombra que nunca se afasta. É uma paz que não se perde, porque está guardada na fidelidade de Deus. E mais do que isso, essa paz também é força. O Salmo não separa as duas coisas. Ele diz: "O Senhor dará força ao seu povo, o Senhor abençoará o seu povo com a paz." Força e paz caminham juntas, porque a paz de Deus não é passividade, é poder. É poder para resistir às pressões, para atravessar desertos, para enfrentar batalhas sem perder o descanso da alma. É força para seguir mesmo quando tudo ao redor desanima. É força para permanecer firme quando muitos caem. Essa força é dada a você agora. Não apenas paz para descansar, mas força para prosseguir. Talvez você estivesse à beira de desistir, pensando que não conseguiria mais. Mas o Senhor está renovando suas forças. Assim como uma águia que renova suas penas e volta a voar alto, você está sendo renovado. Sua mente está sendo fortalecida, seu coração está sendo restaurado, sua fé está sendo reacendida. Porque o mesmo Deus que diz paz é o Deus que diz força. Ele não apenas te acalma, ele te levanta. Ele não apenas te conforta, ele te envia. Ele não apenas te consola, ele te capacita. Receba isso no mais profundo do seu ser. Declare, em fé: "O Senhor me dá força, o Senhor me abençoa com paz." Repita até que sua alma se alinhe completamente com essa verdade. Essa não é apenas uma oração, é um decreto espiritual. É um selo sobre sua vida. É uma realidade eterna que agora se manifesta no presente. E diante dessa promessa, resta apenas uma resposta: a adoração. No templo todos proclamam: glória. Agora é sua vez de proclamar. Onde você está, erga sua voz e diga: glória ao Senhor, porque Ele me deu força, porque Ele me abençoou com paz. Não importa se está sozinho no quarto, no trabalho, na sala.
proclame mesmo assim. Essa proclamação ecoa no céu. É como incenso que sobe diante do trono. É como música que agrada ao coração do Pai. Porque ele se alegra quando vê seus filhos desfrutando da promessa. E essa adoração não se limita a palavras. Ela se expressa em atitudes. Ao sair desta oração, viva como alguém que recebeu paz. Não permita que circunstâncias roubem o que Deus lhe deu. Quando a ansiedade tentar voltar, declare: o Senhor reina, Ele me abençoou com paz. Quando o medo bater à porta, declare: o Senhor está no trono, Ele me abençoou com paz. Quando a angústia tentar dominar, declare: a voz do Senhor fala mais alto, Ele me abençoou com paz. Esse é o caminho da vitória. Não é lutar sozinho, é se lembrar continuamente da promessa. E se essa palavra tocou você profundamente, eu quero pedir algo. Compartilhe nos comentários o que Deus fez hoje em sua vida. Seu testemunho pode ser a paz que alguém precisa para continuar. E se ainda não se inscreveu, faça isso agora. Junte-se a essa comunidade que caminha debaixo da mesma promessa. Cada inscrição é uma forma de espalhar essa paz para mais pessoas. Cada comentário é uma semente que germina em outros corações. O Salmo 29 termina com a promessa e nossa oração também termina com ela. Mas na verdade, não é um fim, é um começo. É o início de uma vida marcada pela força e pela paz de Deus. É o começo de dias em que, mesmo que tempestades venham, você saberá que o Senhor está no trono. É o começo de noites em que, mesmo que o silêncio pareça pesado, você descansará, sabendo que a voz do Senhor continua falando. É o começo de decisões tomadas não pelo medo, mas pela certeza da paz. Por isso, guarde esta palavra. O Senhor dará força ao seu povo. O Senhor abençoará o seu povo com a paz. Esse é o selo sobre a sua vida. Essa é a canção que deve ecoar em sua mente. Esse é o refrão que deve acompanhar seus passos. Força e paz, poder e descanso, majestade e intimidade. O Deus que reina sobre as águas é o mesmo que abençoa você agora. E assim, concluímos esta oração. Não como quem se despede, mas como quem inicia uma nova caminhada. Caminhe em paz, viva em paz, durma em paz, acorde em paz, trabalhe em paz, ame em paz, porque a promessa é certa, a palavra é eterna e o trono é inabalável. Glória ao Senhor para sempre.